O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agradeço ao Padre Deusmar, que me pediu para que hoje faça essa reflexão com vocês. Sou o diácono Lombardi e hoje já estamos no tempo comum, aliás, desde o dia 29 de maio, logo depois do Pentecostes, já começa o tempo comum. É um tempo que a igreja, como mãe amorosa que é, vai nos conduzir com bons conselhos, sempre nos lembrando aquilo que é principal para a nossa salvação. Porque nós pertencemos a um povo, ao povo de Deus, entramos pelo batismo, mas esse povo já tem milênios. Hoje nós vimos, por exemplo, esta primeira leitura, esta segunda leitura, em que Paulo, o apóstolo, ele nos relembra a fé, a esperança de Abraão. Isso há quase 4.000 anos atrás, quando Abraão começa esse povo de Deus escolhido para ser desse povo que viria um dia o nosso Salvador. A esperança de Abraão, Paulo é que nos relembra, não terminava, porque ele não tinha filhos com a sua mulher Sara. Por quê? Porque Sara era estéril. Tem até uma expressão bíblica, tinha o útero seco. E para uma mulher judia, não ter filhos, isso era como se ela não fosse abençoada por Deus. O que não, da cultura da época, né? Porque não é porque uma mulher não tem filhos que ela não é abençoada por Deus, mas nessa cultura, e eles já estavam idosos. É Paulo que nos relembra isso na segunda leitura, mostrando essa fé, essa esperança de Abraão. E Deus os atendeu, né? Sara e Abraão tiveram o filho Isaque, que depois teve Jacó e os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Esse povo que Deus sempre cuidou, sempre conduziu, apesar de ser
como todos os povos, o povo de Deus também, sempre, né, se desviando por caminhos errados, né, às vezes indo para idolatrias, se perdendo. Deus não parava de mandar mensageiros, profetas, para que trouxesse o povo para esta fé, para esta caminhada de salvação. Aliás, um dos profetas enviados é o que nós ouvimos hoje na primeira leitura. A primeira leitura de hoje é do profeta Oséias. Se tem um profeta de língua ferina, porque ele fazia questão de denunciar as injustiças sociais que eram cometidas contra os pobres, esse profeta foi Oséias, dentre outros. Mas ele se destaca porque as autoridades, os governantes, exploradores de todos os tipos, faziam com que o povo de Deus sofresse. E Oséias era veemente, vibrante nas suas denúncias contra muitas dessas autoridades e governantes que inclusive frequentavam o templo, as sinagogas, se fingindo de pessoas boas, justas, honestas, oferecendo sacrifícios de touros, de carneiros, de pássaros. E aí tem esta frase que nós ouvimos hoje: de que adiantam esses sacrifícios que vocês fazem se não tem misericórdia dos injustiçados, dos pobres, dos miseráveis, dos escravos? Que adianta esse sacrifício? Quero misericórdia e não sacrifícios. Não é que Deus está desprezando os sacrifícios, mas o mau sentido que as pessoas nos templos, nas sinagogas estão dando a esses cultos que não têm assim essa validade. Que adianta a pessoa se passar por bem, por boa, por generosa, se na verdade são exploradores, são pessoas sem escrúpulos? E quantos disso que nós temos, né? Então Oséias faz essas denúncias e isso é marcante. Tanto que no evangelho de hoje, Jesus utiliza uma das frases de Oséias. Hoje no evangelho nós vemos Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos. Jesus, olha que ninguém nesses milênios anteriores a Cristo nunca tinham suspeitado que Deus enviaria o seu próprio Filho aqui para nós. Se falava nas Escrituras de que Deus enviaria um dia um Messias, um servo de Deus, aquele que restauraria, né, essa fé de Israel e o conduziria para a salvação. Mas não se suspeitava que Deus fosse tão apaixonado pela humanidade como Ele foi, enviando o próprio Filho. Isso para nós também deveria ser um ponto de reflexão. Porque, gente, pensa bem, eu vejo documentários do universo, de astros e estrelas, e a gente sabe que tem estrela 10 milhões de vezes maior do que essa nossa, o Sol. Pensa bem. E essa estrela 10 milhões de vezes maior do que o Sol é um cisco no universo. Invisível, de tão grande
e imenso que é o universo, a criação de Deus. 10 milhões maior do que o Sol. E olha que o Sol é uma estrela pequenininha, mas cabe 1.300.000 planetas Terra no Sol. E também é nem um cisco no universo não é o Sol. Imagina o planeta Terra, tão microscópico que a gente poderia chamar de nanoscópico, de tão minúsculos que nós somos. E Deus envia o seu Filho para se tornar um ser humano nanoscópico como nós. Minúsculo, microscópico, né? Um outro tipo de palavra, de termo. Olha o amor de Deus. É esse Jesus, um verdadeiro homem. E nós criados à imagem e semelhança de Deus com tanto amor. E esse Jesus, hoje, nós vemos no Evangelho, Jesus viu um homem. Ver, compadecer-se, não é só distraidamente ver as coisas. Jesus viu um homem. Esse homem simboliza todos nós. Viu a humanidade, mas vê a humanidade sentado, parado, paralisado, numa mesa, só preocupado com as coisas do dia a dia. Mateus ali, um dos apóstolos. Temos aqui até a imagem de Mateus, aqui numa das colunas. Ali. E Jesus lhe pede, levanta. Jesus está em ação. Esse homem, às vezes somos nós, estamos sentados, paralisados, só preocupados com as coisas do dia a dia, com a nossa sobrevivência, com coisas às vezes supérfluas, em caminhos errados. E Jesus pede, segue-me, segue-me. Ele chama para a ação. Mateus de imediato se levanta e o segue. E já vai para a ação, porque ele vai preparar um banquete na casa dele, para receber Jesus. E Jesus vai de encontro a publicanos, colegas de ofício de Mateus, cobradores de impostos. Quem é que gosta de cobrador de imposto, né? Pessoas odiadas, pessoas desprezadas, chamadas de pecadores. Além daqueles pecadores, porque não seguiam as leis dos fariseus, dos doutores da lei, já eram chamados de impuros, de pecadores. E ali estão todos com Mateus. E Jesus ali com eles, tomando essa refeição, tomando uma refeição conosco. Essa refeição que é eterna para nós, que todos nós queremos participar dessa refeição com a Santíssima Trindade, eternamente, para sempre. E os fariseus? Fariseus, aquele povo que se achava a salvo. Fariseus são aqueles que se acham justos, que já estão com méritos, que já adquiriram pelas coisas que fazem, apesar de ser com fingimento, com hipocrisia, eles já se acham donos de alguma mansão nos reinos celestiais. E critica Jesus, que vai de encontro a todos nós, pecadores. Porque aqui, neste momento, todos nós, ninguém escapa aqui, todos nós somos pecadores. Se alguém aqui já se acha justo, se alguém aqui já se acha salvo, calma. Sim, mas não ainda. Nós precisamos levantar das mesas onde nós estamos também, às vezes, paralisados, só cuidando das coisas do dia a dia, perdendo foco. A gente está distraído
esquecendo que a gente é chamado para uma missão. Segue-me, discípulo missionário. Missão? Qual que é o contrário da palavra missão? É omissão. Omissão. O contrário de missão. Omissão é quando a gente pode fazer o bem e não faz, deixa de fazer, tem condições de fazer o bem, de ser generoso, de ser solidário, de ser fraterno, de participar da comunidade, de caminharmos juntos nesse caminho, né, que nós estamos da sinodalidade. Não, sentado à mesa, apenas cuidando de bens, de riquezas, etc. Essa reflexão para nós hoje, que seja importante, que nós entendamos que a vida, como é passageira, claro, nós temos as nossas preocupações do dia a dia. Todos nós, amanhã, segunda-feira, terça, quinta, sábado, até chegar o próximo final de semana, para de novo nós virmos aqui saborear a palavra de Deus, que nos alimenta, que nos fortalece para essa nossa caminhada. Mas que em cada lugar que a gente esteja, no dia a dia, sempre, nunca perder esse foco e esse pedido de Jesus: levanta, segue-me.